Então, você perguntou sobre a questão da empresa. Se todos esses perfis podem ter empresas. E você pode ter uma empresa estando no Brasil. Você não precisa ter um CPF, que seria o IT Number, ou Social Security aqui. Você pode ter uma empresa ainda estando no Brasil. Você pode abrir uma empresa sem nenhum documento americano e ter sua empresa aqui nos Estados Unidos. O que acontece com os diferentes perfis de brasileiros que a gente tem em Orlando? É a questão do planejamento que eles vão ter imigratório, o pleito imigratório deles. Porque é ilegal ter uma empresa? Não é ilegal ter uma empresa. Mas pode surgir questionamentos dentro do pleito imigratório porque você tem uma empresa. Continua não sendo ilegal, mas você também não quer gerar perguntas. Quem está dentro de um pleito imigratório não quer receber um questionamento. Por que você tem empresa dentro da sua casa e não tem funcionários? Então, não é que é ilegal, mas você não quer receber esse questionamento da imigração. Porque pode gerar outros questionamentos e o seu pleito imigratório ser negado. Então, assim, é importante as pessoas saberem disso. Porque as pessoas falam assim, não, eu não posso ter empresa porque senão meu pleito migratório vai ser negado. Não é isso. Vai surgir perguntas. E essas perguntas, a gente tenta evitar essas perguntas. Então, para uma pessoa que está aqui sem documento, já passou o seu status, para ela não importa tendo empresa ou tendo empresa. Ela pode tirar um IT Number, que é o CPF para imigrantes, pode abrir a empresa dela e pode atuar 100% na empresa dela legalmente. A única coisa que vai barrar ela é se ela precisar de licenças para operar naquele específico ramo dela. Por exemplo, se eu precisar de uma licença de ar-condicionado, aí não vai ser só a empresa americana que vai te fornecer essa licença, mas eles também vão pedir os seus documentos pessoais. Agora, vamos dizer para a grande maioria que vem no visto de estudante, né? O que acontece com o visto de estudante? A partir do momento que você tem uma empresa que está linkada ao seu nome, ao seu endereço, na sua casa, quem que está trabalhando na empresa? Porque o visto de estudante não tem permissão de trabalho. Por não ter permissão de trabalho, a imigração vai olhar e falar, você tem uma empresa aberta que está faturando, quem trabalha nessa empresa? Se você não pode, pelo seu pleito migratório, trabalhar na empresa? Então, é aí que entra o questionamento. Aí a pessoa pode falar assim, eu abri a empresa porque eu queria começar a investir, a ver o mercado e pensar em investir. A pessoa pode falar assim, olha, eu só gerencio a empresa, quem é dono da empresa é outra pessoa, né? Tipo assim, tem outros por que uma pessoa estudante teria uma empresa, né? Agora, vamos ser bem sincero e honesto. Muitos estudantes precisam trabalhar. Eles estão aqui no pleito imigratório de estudante, mas têm a necessidade de trabalhar. Eles não conseguem sobreviver com a renda do Brasil. A gente está falando para esse público também. O que a gente aconselha para essa pessoa? Se não tem saída, se precisa estudar, tem oportunidade de você abrir uma empresa em um estado que te dá sigilo 100% do seu nome, que nem Delaware, onde o seu nome não vai aparecer, o seu endereço não vai aparecer. Então, uma empresa que é aberta em Delaware, não aparece nome de dono e não aparece endereço. Então, para uma pessoa que tem visto de estudante, ela tem essa oportunidade de abrir uma empresa em Delaware. O que vai ficar registrado nela? O contrato social, que ela vai precisar do contrato social para ir no banco abrir uma conta. Quando que a empresa em Delaware barra algumas pessoas? Quando ela precisar de algum seguro para ela poder fazer um trabalho. Então, vamos dizer, a pessoa ela vai fazer uma casa e ela tem uma empresa de construção. A empresa de construção é em Delaware. Ela tem sigilo 100% do nome e sigilo 100% do endereço. Tudo certo até aí. Mas ela precisa construir uma casa. O cara que ela construiu a casa está pedindo um seguro, o mínimo, liability. Só que ela não vai conseguir o seguro da Flórida, porque a empresa é em Delaware. Mas o que ela pode fazer nesse sentido? Ela pode abrir uma empresa na Flórida, que a de Delaware é dona, e ela continua com a proteção 100% do nome dela e do endereço dela. Olha a minha cara. É onde que entra a questão da holding, né? Então aí você tem uma holding. A gente fala Delaware, que é um dos melhores, mas pode ser em outros estados. Mas Wisconsin também. Wisconsin. Mas você tem uma holding para poder ajudar. De novo, o que a D-Sparks sempre fala primeiro, nós não somos um escritório de contabilidade. Escritório de advocacia. De advocacia, não somos escritório de advocacia, não damos conselhos imigratórios. Alguma ideia que a gente vê coisas que dão certo, mas a gente tem advogados que a gente trabalha junto com eles e a gente até indica alguns advogados,
Porém, quando vem muito profundo, porque a pessoa vê esse entendimento que a gente tem e aí começa a querer pegar essas informações coletar essas informações que a gente não pode dar e não pode ter certeza. Por isso que a gente prefere trabalhar junto até com o seu advogado. Você tem o seu advogado, a gente entra em contato e vê. Né? Já teve casos de a gente sentar com o advogado e falar o que ela acabou de falar aqui e eles, né, falar assim, faz sentido. Porque o advogado ele vai falar assim, não abra nada, não faça nada. Fique quieto. Ele vai falar, feche o que tem. O que vocês estão falando não é ilegal. Não Ou é seja, legal. você é um investidor. Na verdade, Adriano, quem tem muito dinheiro e quem é um investidor muito alto, ele já faz isso do começo. Ele já abre em Delaware porque ele não quer exposição do nome dele, ele quer proteção de patrimônio, então ele já faz isso do começo. Então, o investidor alto, ele já tem uma holding num estado que ele tem sigilo 100%, porque ele tem uma proteção para Protection. Não, ele tem, tipo assim, ele tem que proteger o próprio nome dele, a reputação dele. Ele tem que proteger a reputação dele, que ele tem vários investimentos. O que acontece, você vai entrar no Sambis, que seria do Flórida, e eu posso ver ali a empresa de vocês, o nome de vocês, o endereço de vocês. Você fica muito exposto. Você vai entrar no Delaware... Você só coloca o nome e da empresa aparece tudo. Você entra no Delaware, você não consegue ver. Exato. Para uma pessoa ver, ela vai ter que pedir para um juiz. E o juiz tem que mandar um mandato. O juiz tem que mandar um mandato. A pessoa não vai conseguir só ligar lá, eles vão pedir muita informação. Ou seja, é para isso mesmo. Então, é algo utilizado já por por pessoas que já entendem do negócio. E ela abre uma holding para que a holding seja a dona das outras empresas dela. Quando chega investidores, independente se tem documento ou não, chega um investidor e quer fazer reunião com a gente, a primeira coisa que a gente vai perguntar, claro, a gente vai perguntar qual é a quantidade, qual é o tamanho aí do seu investimento. Você vai comprar um terreno? Eu tenho muitas pessoas que compram terreno de leilão, coisas assim. E aí, você vai comprar só um terreno? Você vai colocar mais? Como é que vai ser? Qual é a quantidade aí? Eu vou estar fazendo isso constantemente. Então, você não quer abrir uma empresa, uma LLC, por exemplo, vamos dizer aqui no estado da Flórida, e você vai comprar esse terreno, depois você vai querer fechar ela, porque tem muita gente que abre, vende, fecha, ou se não vende junto com a empresa, que está tudo certo também. Porém, se você quer que a holding seja a dona dessa empresa. Então, eu vou entrar em sociedade com vocês, eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou ter minha holding, a minha holding vai ser sócia da empresa de vocês. Minha holding sendo sócia da empresa de vocês, o nome que vai estar ali não é o meu nome, pessoal, é o nome da minha empresa que vai estar ali. Você tá entendendo? Então, é aquele nome que eu tenho, a D-Spark de Delaware, por exemplo. Aí vai ser dona da outra empresa que foi aberta aqui. Aí, vamos finalizar esse pensamento, né? Na questão tributária, por exemplo, as pessoas vêm já com muita informação e querem abrir uma LLC. É a empresa mais falada. Não existe empresa melhor, LLC melhor do que Corp, ou Corp melhor do que LLC. Não existe melhor empresa. Existe o melhor que vai te encaixar naquele momento. Porque o que acontece? A LLC, ela tem distribuição de lucros. Então, vamos dizer aqui um cenário. Você fez $100 mil, entrou na sua conta $100 mil e você teve despesas com a empresa de 80 mil. Então, de lucro ficou 20 mil. Na LLC, o 20 mil, ele é distribuído para sua pessoa física. Sim. Então, a Kelly vai pagar o lucro dessa LLC por 20 mil na pessoa física dela. A empresa não paga imposto. A Kelly vai pegar os 20 mil de lucro e vai pagar na pessoa física. Na corporação, no mesmo cenário, você teve $100 mil de depósito, $80 mil de despesa, tem $20 mil de lucro. Você vai pagar 21% de imposto somente na corporação. Ele não gera essa distribuição de lucro. Para a pessoa que está no visto de estudante, ela não quer gerar imposto pessoa física. Ela quer gerar imposto somente na empresa. Então, entre LLC e Corp, para o estudante, a Corp vai ser melhor. Porque não vai ter distribuição de lucro. Não é que a LLC é melhor, a Corp é melhor, aquilo vai se encaixar melhor. Agora, por que um americano nato, ele quer uma corporação? Porque na corporação você pode vender quantos shares você quiser, você pode entrar para o market e vender shares, já a LLC é limitada, entendeu? Então, depende muito do que a pessoa... O que é shares? É vender cotas da empresa. Eu já ia responder. Eles são profissionais. Não fala inglês, tem que perguntar, e você aí provavelmente também não fala inglês, eu vou ter que perguntar. Ela falou pra eu perguntar. Claro. Então, por exemplo, para a pessoa que está no visto de estudante,
Não é que a Corp é melhor que a LLC, não é isso. É que a Corp não vai gerar um imposto de pessoa física. Lembrando que o seu pleito migratório, você não pode trabalhar e ter renda pessoa física. Então, só a sua empresa vai gerar renda, só a sua empresa vai pagar imposto. Então, independentemente, para um estudante que precisa trabalhar, eu não estou motivando o estudante a trabalhar. Eu estou falando para as pessoas que realmente têm essa necessidade, não tem outra saída, que é muito da nossa comunidade. Eu estou conversando com a maior parte da comunidade de hoje. Não estou incentivando a fazer isso, mas é o que acontece. Então, a Corp vai ser a melhor opção. E se a pessoa falar assim, Cássia, não quero abrir em Delaware. Não quero, porque depois eu vou precisar de uma outra na Flórida e o custo é maior, eu não quero ter 2 empresas, não quero. Eu aconselho a essas pessoas a abrirem uma corporação, mas não abrir com o mesmo endereço que elas usam para abrir uma empresa, mas não usar o mesmo endereço que usam para imigração. Porque hoje a pessoa vai lá no Sambis, que nem o Edgar falou, que é a plataforma onde se busca as empresas da Flórida, e vai buscar Cássia dos Santos. Vai sair muita Cássia dos Santos. Como que a imigração vai saber que essa Cássia dos Santos sou eu? Quando ela faz o match do endereço. Porque aí, tipo assim, é o Adriano que tá aplicando, o nome da empresa tá aqui no Adriano, mas é o mesmo endereço da casa dele. Então é ele. Aí ela vai vir te perguntar. Ela não vai negar o seu processo, ela vai vir perguntar. Entendeu? Vai haver questionamentos e você vai ter que se explicar. Exato. Então, pelo menos usa o mesmo endereço. Já evita. Não tô falando que é 100% sem risco. Mas você já dificulta mais. Porque eles não têm o seu CPF, eles não têm seu social, eles não têm seu IT. Eles não têm nada disso. Eles têm seu nome e endereço. Você não existe na América. Até você ter um ITIN, que é o CPF para imigrante, ou social, para a Receita Federal você não existe. Não tem como eles te acharem. E, inclusive, para a LLC, sempre que você vai fazer um imposto, né, anual, alguma coisa, automaticamente, se você já tem um ITIN, você tem que dar o seu ITIN lá. Exato. E na Corp, não. É só a empresa. Ela é individual, né? Exatamente. Nós temos clientes que eles realmente são turistas. Né? Eles vêm aqui só para investimento, para passear, para ir para Disney e aproveita e investe aqui. Compra casas e aí vai, investimento. E eles perguntam, e a regra ali que a gente passa é a mesma que ela acabou de dizer. Porque aplica para o turista também, o turismo. Porque o turista ele não pode trabalhar, ele está aqui de turismo. Ele não está aqui para realmente fazer dinheiro. Então ele entra como investidor. Inclusive, boa parte da nossa audiência são investidores imobiliários do Brasil. Inclusive, quem indicou vocês pra gente aqui foi o pessoal da Partners Did, que o Luiz Fernando, o pessoal lá todo. Sim. Que são investidores que estão no Brasil, né? Que vêm aqui a turismo para passear, mas investem, e eles que indicaram vocês. E se eles indicaram... A gente tem muitos clientes nesse perfil. Então, isso faz a gente entender o que acontece. Ou seja, são pessoas que estão preocupadas com o que está acontecendo no Brasil hoje, né, nos últimos anos, e elas querem diversificar o dinheiro delas. Tem até em países diferentes, como a Europa, Estados Unidos e outros lugares. E a gente leva eles para esse caminho, que é o caminho correto. Agora, você vai conversar com uma pessoa que ela é cidadã americana, aí já é outro mundo. Outro cenário. Outro cenário. Por isso que a regra que a gente tem, desde o início, quando a gente começou, porque a gente começou o nosso business da Spark, foi na garagem de casa, a gente sempre teve essa regra, primeiro, a gente tem que conhecer o nosso cliente. Então, muitas vezes as pessoas pensam que a gente está sendo intruso quando a gente pergunta qual que é o seu plano de hoje a 1 ano, a 2 anos? Mas eu só quero abrir a empresa, por que você está me perguntando isso? Porque a contabilidade tem que trabalhar para a pessoa, né? A contabilidade, o que for feito na contabilidade tem que trabalhar para você, não contra você. Ela vai falando uma história. Então, essa história a gente tem que começar a contar ela do começo. A contabilidade, ela não é complicada, mas as pessoas fazem ser complicada quando elas tentam também simplificar tudo. Você quer abrir uma empresa? Vamos abrir a empresa e acabou. Não. Porque daqui a 1 ano você vai decidir comprar uma casa e aí você ficou preocupado em fazer o quê? Ficar recebendo do governo. Como é que você vai pegar um empréstimo se você precisa do governo? Para o contador, não faz diferença se abrir LLC ou corporação. Na verdade, para o contador é melhor você abrir um LLC, porque você vai ter que abrir um IT number. Aí você já ganha 2 vezes, é isso, né? Você ganha 2 vezes. São dois impostos. Essa é a realidade. Vamos tomar cuidado para não pegar nós aí fora. Não, e aí eu vou abrir... Vou ter que falar... Pra ele. Abrir um parêntese aqui, porque como todo mundo... Eu falo aqui o tempo todo, só você não viu, mas... Eu falo aqui o tempo todo que não vem aqui, você não vai vir aqui
conversar com a gente só porque você quer vir aqui. Não é assim. Eu recebi inúmeros contatos de contadores aqui querendo vir conversar com a gente. Não tinham 5 anos de empresa. Então. Brincadeiras à parte. Não é uma regra, mas eu acho que já evita alguns problemas. Claro. Então a gente não trouxe nenhum contador aqui antes para fazer isso aqui, porque só vem aqui se tiver indicação, gente. Se for indicado, se tiver provas, se realmente comprovar que é o que diz ser, que tem, né, reputação, que tem nome, faz as coisas do jeito certo, direito. Então, fique claro aí para você que está assistindo a gente que a gente não traz aqui qualquer pessoa, a gente só traz aqui especialistas. Se não é especialista, não senta nessa cadeira. E são tão especialistas que estão falando coisas que a gente nunca ouviu falar aqui, né, amor? Sim. Vocês estão dando um caminho novo, extremamente novo isso que a gente está ouvindo aqui. A gente pegou isso de grandes investidores, não é baseado na questão do pleito imigratório. Por exemplo, um grande investidor, ele faz de tudo, e agora eu vou falar com um público mais específico, ele faz de tudo para ele proteger a reputação dele, a reputação da empresa dele e ter estratégias tributárias. É o que o grande investidor vai fazer. Quando ele abre uma holding e ele tem 2 empresas debaixo dessa holding, se a empresa A, ele tem a holding mãe e ele tem a empresa A, que é uma das empresas, e a empresa B. Se a A faz mais 100 e a B faz menos 100, quando ele puxa para a holding, ele fez 0. O que vira uma estratégia tributária. Entendeu? Então, da mesma forma, a gente pode usar para quem precisa de proteção na questão do pleito migratório. Se a pessoa não quer aparecer, se a pessoa quer sigilo, então por que não usar o que os grandes investidores fazem? Eles têm sigilo 100%. Uma empresa deles dá ruim, eles continuam atuando. Eles não quebram de uma noite por dia. Porque, por exemplo, se você tem um escritório de imigração e aí você estraga a sua reputação em um dos escritórios, todos os seus outros negócios são agora afetados. E por quê? Por que crescer e deixar tudo ser afetado dessa maneira? Agora eu entendi por que o Pablo... O Pablo... o sócio da Marçal, a gente soube que as empresas, as sociedades que tem aqui, ele abre todo lá em Delaware. Claro. Para não ser visto. Né? Não. Então, Proteção. não é o Pablo Marçal, tá? É o Marçal Pablo o nome do cara. No caso dele, é aquela bem questão de proteção mesmo. Patrimonial. Porque não é só questão de estou me escondendo. Não. É a questão de Sigilo, proteger, né? porque aqui nos Estados Unidos, né, e eu posso falar daqui, se uma pessoa escorregar na frente do seu negócio, ele pode te dar um SUL, pode te dar um processo. Por isso você tem seguro. Tá? Se um amigo seu cair num churrasco seu, na sua casa, ele pode te dar um processo. Meu Deus. Tudo pode ser um processo. Tem Churrascos estão encerrados aqui em casa. Por exemplo, como a gente lidava muito com aluguel e a gente tinha inquilinos e tal, tinha pessoas que falavam assim, mas você aluga com o quintal também? Tem gente que não aluga com o quintal, porque você diminui a porcentagem das pessoas se machucarem, que é criança correndo, e aí não sei o quê, e as pessoas vão dar o processo. Quem entende vai dar. Aí, se o advogado for muito bom e o processo for do baixo da empresa, vamos dizer que o processo deu $100 mil e a empresa só tem de lastro 50 mil, esse advogado pode olhar todas as finanças da empresa e falar assim, peraí, todo mês ela paga o carro pessoal na empresa, com a conta da empresa, então vamos pegar o carro. Porque se ela paga o carro com a conta da empresa, então o carro se tornou da empresa. Então ele vai atrás das suas coisas pessoais. Porque o que acontece? Uma empresa, ela é limitada às coisas da empresa. Mas se você paga coisas sua pessoal com a conta da empresa e ganhar um processo, esse advogado muito bom pode ir atrás das suas coisas pessoais. Porque a empresa não tem o dinheiro suficiente, mas você usou coisas da empresa para pagar suas contas. Você tá entendendo? Então, por isso que existe a proteção do patrimônio. É isso que a gente tá falando. A proteção do patrimônio.